Bom, espero que vocês tenham passado bem a semana, né? Pegou a do Nando Reis. A do Nando Reis eu não vi. Eu não vi. Eu queria ter visto a do Nando Reis. Não, e assim, eles podiam fazer. Eles não fizeram, tipo assim, soltaram um negócio de tipo um cronograma das lives de bandas, né, para quem gosta de rock igual eu, né? Aí depois o negócio era fake. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí acabou que eu consegui ver aquela que passou no Multishow, que eram vários artistas, né? Foi, acho que semana passada. É, E quase nada do Lulu não vi, nem sabia que teve Lulu. Zé. O povo só divulga, a divulgação grande vai só para os sertanejos. Ah, vai ter? Vai ter o quê? Vai ter. Ah, você vai ver a do Lulu? Ah, nossa, já vou procurar aqui. Massa, Lulu. Nossa, Lulu, eu quero. Lulu é massa. Então tá, meus queridos. Você perdeu o Sandy Júnior. Apesar de Sandy Júnior, eu achar bonitinho, mas no dia tava tendo a live de uma banda que eu gosto mais, que é o Death Cab for Cutie. Aí eu tava vendo a live do Death Cab for Cutie e aí não vi do Sandy Júnior. Não vi. Ah, então, vamos lá, meninos. Dia 2, o Priquito, o Lulu, dia 2 às 21h30. Legal. Dia 2 dá sábado, né? Depois de amanhã. Bom. Qual que é a minha programação de sábado? Ficar em casa, né? Então, vamos ver o Lulu. Tomar um vinhozinho, ver o Lulu e ficar olhando para a cara do Roberto. Roberto lá para minha cara, né? Na verdade. Roberto acabou de destruir o último bichinho que eu comprei para ele. Vamos lá. Meninos, bom, dia 2 tem Jorge Mateus. Deus me livre e guarde, mas tudo bem. Vai lá. Eu não sou do sertanejo mesmo. mesmo. Mas, de novo, eles já não fizeram uma live, né? Que foi super. Todo mundo viu. O prédio aqui do meu lado ficou gritando Jorge Mateus até não sei que hora, tem não sei quantas horas de Jorge Mateus. De novo. Ave Maria. Terezinha, você está aqui? Bom dia! Ah, e Bom dia! aí, meu bem? E aí? Olá! Tudo bom? Olá! E Tudo? aí? Que bom, né, Então, Raul? Pelo menos temos alguns artistas aí nos alegrando nesses dias. nossa, com certeza. Você chegou no Eu- começo? Eu tava, na verdade, eu não Não, coloquei. cheguei agora há pouco, eu estava na sala do primeiro ano. Não, é que eu comecei, os meninos falaram, é lindo, mas é triste. Eu coloquei o Andrea Bocelli cantando lá em Milão, na Ah, igreja, sozinho. Bonito demais sozinho, aquilo. você viu? Que emoção, né? Nossa, bonito demais aquilo. Então, Então tá tá. bem. Uma boa aula aí para Beijo, vocês. querida. Beijo, Beijo, saudade. beijo. Também, beijo. Beijo. Vamos lá, então, meninos. Bom, hoje é dia de Machadinho. Tchans, né? Até o Roberto leu o Missa do Galo para poder comentar com vocês. Daqui a pouco ele vem comentar, tá, gente? É verdade. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma geral, certo? Você já sabe que a gente hoje ia começar os contos do Machado. Ontem no convite eu reforcei que hoje a gente ia ver o Missa do Galo, né? Se você tiver com o livro próximo a você, ou se você tiver um PDF próximo a você, ou se você tiver como abrir o celular aí e abrir o PDF, seria bom, apesar de que eu vou abrir a tela aqui também, porque o Missa do Galo ele é um conto que precisa é, da leitura de vários trechos para você entender qual que é, tá certo? Primeira coisa que é interessante observar. Ah, gente, era Capitu! Eu tenho que falar da Capitu! Calma, Sofia, eu vou falar! Eu vou falar! Gente, é mesmo, antes do Lista do Galo, eu tenho que falar da Capitu. Gente, tá, deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui a respeito
do Dom Casmurro. Bom, primeira coisa, né? Porque na semana passada eu falei da trilogia, da tríade machadiana, né? E falei, né, da ironia, do pessimismo, falei de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, da dedicatória ao verme que primeiro roeu as carnes frias dele, certo? O Quincas Borba, né, que vai chegar à conclusão de que ao vencedor caberão apenas as batatas, né? E não paramos por aí. E fiquei de falar de Dom Casmurro hoje, porque, na verdade, Dom Casmurro é provavelmente a obra mais sutil, mais sofisticada da literatura brasileira. O fato de que você tem uma narrativa em primeira pessoa, contada por um indivíduo, que é o Bentinho, que, na sua velhice, resolve resgatar a sua juventude, usando aquele livro como uma espécie de justificativa para as coisas que ele fez, porque ele tem certeza absoluta de que ele foi traído pela esposa Capitu, né? Capitu, que foi a grande amiga da infância, o grande amor da juventude e a esposa adúltera na concepção dele, certo? Né? A traição que supostamente teria acontecido entre a esposa e o melhor amigo, Escobar. Só que olha, por que Dom Casmurro é tão sofisticado? Por que é tão sutil? Gente, quando Bentinho, já velho, resolve que vai escrever esse livro para tentar amarrar as pontas da vida, e ao amarrar as pontas da vida, tentar resgatar na velhice a juventude, quando acontece isso, Bentinho é um ser completamente sozinho já. Todo mundo já morreu. Capitu já morreu, o filho Ezequiel já morreu, Escobar já morreu, a mãe, Dona Glória, já morreu. Ou seja, todas as pessoas que de alguma forma pudessem ser testemunhas ou contradizer aquilo que ele está contando para o leitor, já se foram. Então, isso torna a voz de Bentinho a única voz que existe. Nenhuma das outras partes interessadas está mais presente. Aí você fala, mas como é que eu vou confiar em alguém que é a única voz? Como é que eu vou confiar em alguém cujo ponto de vista não pode ser rebatido por ninguém que esteve presente nos fatos que ele está narrando? É verdade. Bentinho é um narrador não confiável. Bentinho, ele é não confiável, primeiro, porque ele é a única voz. E se deixar a gente contar as histórias de todo mundo, de tudo que acontece com a gente, nós estamos 100% certos o tempo inteiro e as coisas acontecerem exatamente do jeito que a gente está falando. Não é não? Esse é Bentinho. Não tem ninguém para contradizer. Então, primeiro fato, narrador não confiável, por quê? Voz única. Ninguém está ali mais para poder o quê? Contestar aquela versão dos fatos. E segundo, parte interessada naqueles fatos. Bentinho, depois que ele assume a ideia de que Capitu traiu, ele vai criar uma bolha de isolamento social, é a gente, né? De isolamento sentimental em relação a ela e de isolamento geográfico. Então, ele vai fazer coisas, né? Vai falar coisas para o Capitu, acusando-a de traição, né? Vai mandá-la para a Europa junto com o filho e praticamente não vai mais vê-la, certo? Então, ele precisa, na verdade, acreditar que tudo aquilo que ele fez é justificado pela certeza do adultério. E ele usa a narrativa de Dom Casmurro para convencer a gente de que ele tem certeza e de que ele estava certo de pensar que a Capitu traiu. Então, mas isso, beleza, né? Bentinho é um narrador não confiável, tranquilo. E
paira sobre todos nós a dúvida que não quer calar. Aí você fala assim, Raul, mas sempre ficou a dúvida se Capitu traiu ou não? Sempre ficou? Na verdade, não, tá, gente? Por quê? Lembra quando eu falei para vocês que o adultério feminino era um expediente muito comum no realismo? Ele era um expediente muito comum no realismo, certo? Para falar da condição da mulher, para falar da mulher em busca de sua autonomia, certo? Então, quando, né, vem aquela história de Bentinho falando que Capitu traiu com o melhor amigo, as pessoas que liam as obras da época já tomavam aquilo como garantido. Ah, teve o adultério, certo? Mas isso aí era o Machado puxando a corda novamente. Por quê? Em nenhum momento você tem a confirmação de nada disso. Né? Em Madame Bovary, você tem certeza absoluta que a Madame Bovary traiu, né, o Charles, tanto com o Rodolphe quanto com o Leon. Né? Ana Karenina se torna amante do Conde Vronsky. Né? Agora, aqui, a Luísa se torna amante do primo Basílio, certo? Mas aqui não existe confirmação de nada. Capitu, diante das acusações de Bentinho, apenas muitas vezes olha triste para ele ou se recolhe num silêncio, né? Que o Bentinho vai entender como quem cala consente. Mas em nenhum momento ela vai dizer nada disso. Então, Machado aproveita a onda do adultério feminino na literatura para plantar uma dúvida. Dom Casmurro não é um livro, não é uma obra sobre o adultério feminino para falar da condição feminina. Dom Casmurro é um exercício de narrativa para provar que quem conta uma história não pode ser confiável se essa história for contada apenas pela voz de uma pessoa. Né? Terezinha vai reler este clássico. Faz muito bem, Terezinha. Eu sou suspeito, sou completamente apaixonado, né, por Dom Casmurro. Eu acho assim que muito difícil ter alguma coisa na literatura brasileira que eu goste tanto. Assim. Agora, teorias, gente, não faltaram. Um dos livros que mais tem estudos feitos sobre ele, né, seja de TCC do pessoal de letras, seja tese de mestrado, doutorado, pós-doc, né? A minha mãe, né, ela é pós-doutora em Machado de Assis, né? Acho que por isso que eu peguei gosto por Machado de Assis. Minha mãe defendeu o pós-doutorado dela, o PhD, né, o PhD, ela defendeu isso lá em Yale, fazendo uma palestra sobre Machado de Assis lá em Yale, nos Estados Unidos. E ela vai, né, ser adepta de uma teoria que é essa que eu vou falar para vocês aqui agora, para que vocês aí fiquem fritando os cérebros de vocês. Gente, existe uma teoria literária chamada Mizanabim. Eu vou pegar o material depois e vou colocar para vocês, tá certo? É lá na plataforma. Mizanabim. Isso é em francês. Mizanabim significa colocado no abismo, ou enfiado no abismo, certo? Mizanabim. Mizanabim. Alguns teóricos franceses, alguns estudiosos franceses que criaram essa ideia, essa teoria, né? E ela basicamente consiste no seguinte: um autor, ele pode fazer o seguinte, ele pode estabelecer numa narrativa, e nessa narrativa ele tem, obviamente, as linhas, aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está relatando, aquilo que ele está contando, né? As ações das personagens, as reações das personagens, né? Os casos fortuitos, as reviravoltas da trama e tudo mais, né? E você vai fazer as suas análises e acompanhar aquela história a partir daquilo que está sendo contado. Só que, obviamente, gente, principalmente se a gente for falar de literaturas em camadas, né, de literatura que tem camadas, da literatura que tem mais profundidade, você vai ter subtextos. E é nesse campo dos subtextos que o Mizanabim se encontra. Gente, o Machado, ele faz uma coisa muito interessante,
em Dom Casmurro. Em vários momentos, o Machado coloca o Bentinho, né, suposto autor da obra, né, que está ali contando tudo para a gente, que supostamente está escrevendo aquele livro para resgatar na velhice a juventude e para entender o que aconteceu, ele vai fazer várias referências ao longo do texto. Uma das referências que aparece umas 2 ou 3 vezes ao longo do livro é a referência de Otelo. Otelo é uma história na qual você tem o personagem central, é do Shakespeare, né? Uma peça do Shakespeare. Você tem o personagem central, que é o general Otelo, um cara conhecido por sua bravura, coragem. Ali a história se passa em Veneza, se não me engano, né? E ele conhece, né, uma moça pela qual ele se apaixona, bem mais jovem que ele, chamada Desdémona. E Desdémona é filha de um senador influente, né, que é o Brabâncio. E, a princípio, o Brabâncio não gosta daquela ideia de vinho. Primeiro, porque o Otelo é bem mais velho do que a Desdémona. E segundo, né, fica uma sugestão de racismo. Otelo, ele é de origem moura, ele é mouro. Né, e os mouros, né, que vieram principalmente da Península Ibérica e que vieram antes, né, invadiram pelo Oriente Médio, eles geralmente têm a pele escura. E o Otelo, por si mesmo, ele é praticamente negro. Então, Brabâncio não gosta dessa relação. Só que, né, Desdémona vai ser uma mulher empoderada desde lá de 1600 e bolinha. Né? Ela vai confrontar o pai e vai dizer que ela ama Otelo e que ela, né, quer se casar com Otelo. E que ela espera que o pai entenda, porque senão ela vai cortar relações com o pai e não com Otelo. Né? Diante desse posicionamento, Brabâncio então aceita o casamento, né? E eles vão ser felizes durante algum tempo, certo? E aí você tem uma situação interessante que é a seguinte: Otelo é um cara muito respeitado no meio militar e ele tem algumas pessoas que são muito próximas dele, inclusive um cara chamado Iago. Iago, gente, provavelmente é o personagem mais terrível da história da literatura. É o personagem mais invejoso, é o personagem mais recalcado, é o personagem mais assim, meu divino pai eterno, né? Iago. Né? Um nome tão bonito, né? Pois é, mas é essa figura. Iago é meio que o braço direito do Otelo, e o Iago, ele é completamente... Existe praticamente ali uma paixão platônica do Iago em relação ao Otelo. Né? O Otelo, ele vai ser o grande ídolo do Iago. E o Iago, ao mesmo tempo, ele tem algumas expectativas. Uma das grandes expectativas do Iago é ser promovido pelas mãos do próprio Otelo. Né? Pelo Otelo notar nele alguém merecedor de uma promoção na hierarquia militar. E aí o que vai acontecer? Vai surgir um jovem, né, chamado Cássio, né? E esse não, agora estou na dúvida se é o Cássio ou o Rodrigo. Mas aí vai surgir esse jovem, né, um jovem tenente que vai mostrar muita... O Cássio é o bonzinho, o Rodrigo é o malzinho. Tá. Que vai mostrar muita coragem em batalha e não sei o quê. E quando, né, eles vencem a batalha, e aí o Otelo vai condecorar num dos militares dele, um dos mais próximos dele, com uma promoção, né, com medalha e uma promoção. E ele vai condecorar o Cássio e vai promover o Cássio, não o Iago. Isso, gente, vai ser uma facada no peito do Iago. O Iago vai se sentir completamente traído, vai se sentir, né, completamente rejeitado. E isso se transforma, né, a coisa do amor e ódio, né, isso vai transformar a grande admiração, o grande amor que ele tinha por Otelo em ódio. E ele jura para si mesmo que ele vai destruir Otelo. A grande questão é, como destruir Otelo? Um homem tão forte, tão poderoso,
mestre das armas. Como? Ele não tem como desafiar o Otelo, ele vai se danar, né? Pegando Otelo naquilo que ele tem de mais frágil, o amor por Desdémona. E então Iago começa, com a ajuda de um rapaz chamado Rodrigo, começa a plantar determinadas dúvidas em relação à lealdade de Desdémona, né? Um dia o Iago, por meio, não sei se foi ele, se foi o Iago, se foi a mulher do Iago, ou se foi o cúmplice do Iago, vai mandar uma carta para Desdémona e uma para o Cássio, para o jovem, né? Falando, um falando que a carta era do outro, falando que precisava encontrar, e o assunto era urgente e era sobre o Otelo, né? Que era um assunto, né? Uma pessoa que ambos amavam, tanto a Desdémona quanto o Cássio, né? Que tinha sido promovido e admirava muito o Otelo. E aí eles vão se encontrar, e quando eles chegam, eles vão entender que houve não, eu não mandei carta nenhuma para você, que estranho, só que eles vão se encontrar. E algumas pessoas vão ver Desdémona, mulher de Otelo, né, num encontro público com Cássio, o jovem, né, militar. E aí o Iago vai usar isso aí, falar, não sabia, fala para Otelo, não sabia que Cássio e Desdémona eram tão amigos. Certo? Então ele começa a plantar a sementinha da dúvida, né? Porque quando o Iago fala isso, né, o Cássio, o Otelo não entende do que você está falando, né? Porque realmente Cássio e Desdémona não eram tão amigos. Cássio, quando frequentava a casa de Otelo, era no máximo para eventos sociais. Só que assim, né, Otelo poderia até certificar se outras pessoas viram os dois se encontrando, por conta dessa armadilha que o Iago fez. E então começa a se plantar, né, esse calcanhar de Aquiles em Otelo, essa fraqueza. Como ele começa a desconfiar de que Desdémona, muito mais jovem que ele, e Cássio, aquele bravo, jovem militar, né, estariam tendo um caso. E Iago vai fazer de tudo para que isso, né, chegue à tragédia final que vai chegar. Quando ele vai fazer. A esposa do Iago trabalha para Desdémona. E ele vai mandar a esposa roubar um lenço que o Otelo tinha dado para Desdémona, um lenço que tinha pertencido à mãe do Otelo. E aí vai chegar ao ouvido do Otelo que Cássio estava enxugando o suor do rosto, né, com um lenço igual ao que pertencia supostamente a Desdémona. Vai chegar a isso. Só que é mentira, certo? Só que o Otelo vai fazer o quê? Vai cobrar da Desdémona. Chega, ele já morto de ciúme, chega, Desdémona, onde está o lenço de minha mãe que eu te dei? E Desdémona, não sei, né? Deve estar guardado onde sempre esteve, né? E aí vai descobrir que esse lenço não está lá. E ali vai ser o auge do ciúme do Otelo, né? E Otelo vai matar Desdémona. Beleza? Então tá. O que isso tem a ver com o nosso Dom Casmurro, gente? Durante umas 2 ou 3 vezes, durante a obra, Bentinho, tem uma hora que ele vai assistir a peça, né? Ele vai ao teatro e vai assistir Otelo, certo? Ele faz uma análise a respeito da peça Otelo no meio do livro, certo? E ali entra uma questão interessante. Otelo é uma peça que fala de uma pessoa que vai ser envenenada, né, pela maldade de outra, que é o Iago, certo? A acreditar no adultério da mulher. Por quê? Por que Otelo aparece com tanta frequência em Dom Casmurro, um livro que supostamente é escrito para comprovar que Bentinho está certo em relação ao adultério? Isso é para mostrar que Bentinho não tem certeza de coisa nenhuma, porque a referência a Otelo fala de uma acusação de adultério injusta. Fala de uma acusação de adultério
que não aconteceu. Desdémona nunca traiu Otelo. E por que Machado colocaria Otelo o tempo todo em Dom Casmurro? Talvez porque Bento Santiago, Bento, tão bonzinho ele, santo, tão inocente ele, Iago, ele mesmo vai se envenenar com o ciúme. Ele mesmo vai criar na cabeça dele indícios ou até inventar palavras e frases para acreditar naquela traição. Até porque, desde o início da narrativa, fica claro que Bentinho é um cara inseguro e que ele achava que Capitu era muito mais do que ele e que o Escobar, melhor amigo, era muito mais bonito e muito mais atraente que ele. Então, gente, Machado de Assis coloca com esse Iago que é Bentinho, envenenando a si mesmo, né, a sugestão de que tudo aquilo não passa de uma grande ilusão e de um grande envenenamento. E que é sabendo que, no fundo, Capitu não o traiu, que Bentinho sente a necessidade de fazer, como advogado que é, né, a necessidade de convencer o público, escrevendo esse livro para contar a versão dele e só dele dos fatos. Então, se a gente pegar a teoria do Mizanabim, que é apenas uma teoria, mas é muito interessante, Capitu é inocente. O que vocês acham dessa teoria? Uau, é verdade. Legal, né? Muito legal. Gente, quando eu saquei esse negócio do Bento Santiago, eu falei, Nhanha. Até o esquilo caiu no chão. É verdade. Né? Ele é tão santo, ele é tão inocente, ele é o próprio Iago, safado, usando esse livro para poder o quê? Convencer as pessoas de que ele é santo, de que ele tem certeza da traição, né? A Sofia aposta que o Bentinho queria dar uns pega no Escobar. Gente, tem um momento no livro, né, em que isso fica sugerido mesmo, né? Mind blowing, genial, massa, legal demais, né? É... em que isso realmente fica sugerido, né? Porque o Bentinho, ele acha o Escobar tão bonito, tão interessante, né? Então, ele sempre fala que a memória dele não é boa e a profissão dele é de advogado. É, exatamente. Então, tipo assim, qualquer coisa, se alguém chegar para contradizer o que eu estou dizendo, eu não tenho a memória boa, né? Né? E o fato de ser advogado, pô, ele está aqui para convencer você, leitor, né? É, o quê? Essa ideia, a Sofia tá doida com o negócio aqui do Bentinho querendo pegar o Escobar. Gente, na verdade, o que acontece é, né, não dá para você afirmar isso, mas o Bentinho, ele admira demais o Escobar. Ele admira demais o Escobar. Ele chega a falar num determinado momento que ele, né, amava o Escobar. Mas ele ameniza isso falando assim, mas há um amor de amigos, né? Um amor entre homens, não sei o quê, papapá. E ele elogia o Escobar, que ele é bonito, que o Escobar nada, que o Escobar é atleta, o Escobar é muito mais interessante que ele. Então, na verdade, não dá para falar assim, Bentinho era um gay recalcado que era apaixonado pelo amigo. Não dá para falar isso. Mas dá para entender que o Bentinho se sentia diminuído em relação ao Escobar. E que talvez isso justificasse, já que ele achava a Capitu tão maravilhosa, talvez na cabeça do Bentinho, lá no inconsciente dele, fizesse muito mais sentido Capitu estar com um homem como Escobar do que com ele. Um homem que ele não achava, né, particularmente especial, nem particularmente bonito, nem particularmente corajoso, nem particularmente decidido, né, inseguro, né, e aquela coisa toda, né? É uma coisa meio bromance, né?
Professores Rebelde, no Rebelde Brasileiro? Que Rebelde Brasileiro? Rebelde aquela novela? Rebelde teve uma cena deles fazendo Dom Casmurro. Ah, eu nunca vi o Rebelde, nem o brasileiro, nem o não sei o outro que é mexicano, espanhol, argentino, não sei, né? Mas legal, eu acho legal quando essas produções voltadas para criança e adolescente, né, pegam referências em clássicos, é sempre bacana, né, porque apresenta, né, para uma nova geração de uma forma diferente, de uma forma mais pop, esses trabalhos, né? Foi a mesma coisa que, por exemplo, né, não a mesma coisa, mas o mesmo tipo de efeito que teve quando lançou-se Crepúsculo, né, a saga Crepúsculo, e o interesse por Romeu e Julieta de Shakespeare e por O Morro dos Ventos Uivantes, né? Ó, o Everton já está me avisando aqui que a aula está acabando. E por Morro dos Ventos Uivantes, né? Aumentou imensamente. Tanto que o Morro dos Ventos Uivantes ganhou uma reedição com uma capa nova, parecida com a capa de Crepúsculo, certo? Por quê? Porque as pessoas se interessaram em contar, porque era o livro favorito da Bella e do Edward, né? Morro dos Ventos Uivantes. Então, quer dizer, acabou que isso ajudou a trazer um clássico de volta, né? Rebeldes encenando Dom Casmurro ajuda, né, a apresentar para essa geração, né, fora da sala de aula, essa obra-prima, né, que a gente acabou de comentar aqui. Então, com isso, né, gente, fica para a semana que vem, né, a Missa do Galo. Faz o seguinte para mim, na quinta eu vou fazer Missa do Galo, não dá para fazer mais do que a Missa do Galo em uma aula. A Missa do Galo ele é muito cheio de coisa, eu quero ler trechos com vocês. Então, já se certifique de na quinta-feira que vem você estar com Missa do Galo fácil para você aí, né, no celular, ou impresso, ou no livro, tá certo? Né? Porque aí nós vamos fazer, você vai precisar fazer algumas anotações, se tiver no papel, tá bom? Porque a gente vai se dedicar quinta-feira que vem ao Missa do Galo. Amanhã nós não temos aula, é feriadinho, né? Então, semana que vem, na quinta, nós vamos trabalhar Missa do Galo, na sexta, nós vamos trabalhar o enfermeiro, a cartomante, tá bom? Né? O enfermeiro e a cartomante, tá? Então, na quinta da semana que vem, Missa do Galo, na sexta, o enfermeiro e a cartomante. Então, já fica preparado desses três aí para as próximas aulas. Tá bom, meus queridos? Né? Vai ter sabatina virtual? Eu vou ver com o Metralha a possibilidade de fazer isso. Como é que eu farei isso? Como é que seria isso? Né? Eu quero fazer, certo? Eu quero fazer. Eu tô, né, se tiver o jeito de fazer, eu vou fazer, porque eu tô achando essa ideia muito legal. Tá certo? Queridos, então, abre o microfone aí para dar tchau para mim. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, queridos. Bom feriado, até semana que vem. Beijão. Fiquem bem. Tchau, tchau.